Boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer a todos por terem aceito o nosso convite do Expo-IBRAM, agradecer o IBRAM, na pessoa de Raul Jugman, nosso ministro, e toda a diretoria do IBRAM, por terem aceito o nosso convite. Antônio Josino Meireles Neto, diretor de Relações Governamentais e Sustentabilidade da Mosaic, muito obrigada. Agradecer Matt Simpson, CEO da Brasil Potash, muito obrigada, Matt, que veio exclusivamente do Canadá para este evento. Agradecer Rodolfo Galvani Júnior, presidente do Conselho de Administração da Galvani Fertilizantes, muito obrigada, Dr. Rodolfo. E William França da Silva, diretor executivo de processos industriais e produtos da Petrobras. Muito obrigada, William França, um dos diretores mais importantes da nossa Petrobras. É um prazer e uma alegria poder tê-lo aqui conosco. Gostaria de dar algumas palavras a respeito do nosso tema, cujo tema vocês todos conhecem muito bem, são especialistas, mas apenas para pautar aqueles que estão nos dando a honra da audição. Mineração e agronegócio é um circuito virtuoso no nosso país. 2000 a 2022, nós tivemos um PIB de 27%. Se nós abrirmos esse PIB, o agro ficou com 23% e a mineração com 4%. Se nós pegarmos nesse mesmo período a indústria isoladamente, fora a mineração e fora a agroindústria, tiveram um crescimento de 10%. Juntos, a mineração e o agro promove a segurança alimentar, a segurança mineral e a segurança energética. Há bem pouco tempo, nós nunca poderíamos fazer esse link tão poderoso do agro com a mineração. Mineração para o agro sempre foi uma coisa assim, do fertilizante apenas e nada mais. Hoje é muito mais do que isso. É energia, é transição energética, é tanto mais do que isso que hoje nós estamos entrelaçados definitivamente. E com relação à segurança alimentar, durante décadas, nós crescemos, passamos de grandes importadores de alimentos no mundo, importamos carnes da Europa, leite da Europa, feijão do México, arroz das Filipinas, de toda a parte do mundo, que as pessoas mais jovens custam a acreditar que um dia isso aconteceu. Mas na década de 70, isso tudo aconteceu. Nós produzíamos apenas o café. O café era o nosso guerreiro que segurava a balança comercial. Nós éramos grandes importadores de petróleo e o cafezinho aguentava firmemente essa balança comercial. Até que na década de 70, o café não foi mais capaz, porque tivemos uma grande crise do petróleo no mundo e o café envergou. E aí, uma vontade política, uma decisão política da maior importância, resolveu que nós deveríamos ser autossuficientes na produção de alimentos. Naquela época, nem sequer imaginamos que nós seríamos exportadores de alimento. Era um sonho tão distante que nem sequer sonhávamos com isso. Agora, imagine se com isso imaginávamos sequer a produção de fertilizantes, sob hipótese alguma. Nós queríamos era produzir comida. Fertilizante era a nossa 15ª preocupação. Nós tínhamos fertilizantes em abundância no mundo e deixava isso para lá. Vamos preocupar em ter alimentos para a nossa população. Naquele tempo, na década de 70, o brasileiro gastava quase a metade do seu ganho econômico comprando comida. Então, gastava quase tudo, 50% era quase tudo. O restante era para comprar, pagar aluguel, energia, água, roupa para as crianças, pagar a escola. Enfim, tinha uma vida difícil, uma vida dura. Com o passar do tempo, e um tempo muito rápido, na década de 80, nós já éramos muito fortes e autossuficientes. Década de 90, nós já começamos a ficar
exibidos, já começamos a exportar coisas. Na década de 2000, aí nós ficamos terríveis. E hoje nós somos impossíveis. Nós, grandes exportadores, um dos maiores do mundo, primeiro lugar em quase tudo, não somos o maior produtor mundial de alimentos. E isso tem que ficar muito claro, porque a China é o maior produtor de alimentos do mundo, mas ela consome quase tudo e ainda compra muita comida do mundo. Os Estados Unidos e o Brasil são os grandes exportadores de alimentos do mundo e também grandes produtores. Então, nós ficamos disputando com os Estados Unidos, ora somos nós, ora são eles que são os maiores exportadores. Então, agora, chegou um momento crucial na vida do Brasil, onde nós precisamos, diante de tantas guerras, de tantas dificuldades que nós estamos vivendo, conflitos pelo mundo afora, e culminou com esse episódio dos Estados Unidos, do presidente Trump, que solucionou, de certa forma, agora, nesse último encontro, num país do mundo, onde as questões acalmaram, mas nós não vamos esquecer o risco que nós corremos nesses últimos tempos. E o governo brasileiro, então, saiu da sua raia de conforto e nós estamos obstinados, desde 2023, já era uma intenção, de voltar a produzir fertilizantes. Tanto que a Petrobras foi acionada, tanto que nós estamos buscando alternativas de produção interna. Se nós somarmos os 3 macronutrientes, os principais que nós usamos, eu estou falando um pouco pausada para ajudar a tradutora, eu morro de dó de quem traduz, tenho piedade. Imagina quando traduz para o chinês, mandarim. Então, dos 3 macronutrientes, somando os 3, nós somos grandes importadores e importamos 85%. Olha o risco disso. E importamos só de país manso. Rússia, Bielorrússia, Ucrânia, Israel, só lugar manso. O país mais bravo que nós importamos é o Canadá, que é o potássio. Então, nós temos que tirar o pé do chão e procurar as nossas minas e, de certa forma, sair do conforto. Nós temos grandes empresas no país, inclusive multinacionais, que estão aqui no palco conosco, que são grandes misturadores, que também são produtores de fosfato, mas contar com a experiência, com a ajuda deles, e nós nos transformarmos autossuficientes rapidamente, muito rapidamente, em pelo menos 50% desses macronutrientes. E nós estamos aqui para conversar sobre esses 3 macronutrientes, que é o potássio, que é o fósforo e os nitrogenados. Nós temos potássios? Temos sim. Nós temos fósforo até para exportar, potássio nem tanto. Nós temos nitrogenados de sobra até para exportar, né, William? Até para exportar, graças à Petrobras. Então, nós queremos que cada um aqui possa nos ajudar a contar para nós o que isso significa. Nós temos uma agricultura hoje, a última safra nossa, 322 milhões de toneladas, plantadas em 81 milhões de hectares, somando grãos e somando pecuária, somando tudo. Porque agora a pecuária descobriu que nós temos que tratar os pastos igual se trata as áreas de grão. Eu estou aprendendo isso. Eu saí da pecuária, passei para a agricultura para fertilizar minha terra valorizou absurdamente. Eu deixei de ser pobre, fiquei um pouquinho mais rica. É verdade, eu era pobrezinha e não sabia. Aí minha terra valorizou, agora eu estou voltando parte dela para a pecuária e fazendo e aplicando nela fertilizante como se eu fosse plantar grãos. E eu estou podendo colocar 7 cabeças por hectare, 8 no período de chuva, no período das águas. Então eu estou desconfiada que eu vou ganhar mais dinheiro com pecuária do que com grãos. Eu estou achando que vou ficar mais rica. Então, estou brincando, porque a minha área é pequena, não chega nem perto diante das grandes áreas que esse país tem. Mas isso eu estou experimentando. Minha filha mais nova resolveu voltar para o campo,
dar uma de Cátia Abreu no passado, e aí nós estamos experimentando e utilizando fertilizante, ok? Então, eu vou ser uma grande cliente de vocês. Então, é isso. Agora, veja bem, olha a clientela que nós temos, olha os clientes que eles têm sem precisar sair de casa, porque normalmente a gente produz alguma coisa e vai atrás. Compra de mim, compra de mim. Não. Fertilizantes nós temos. Todo ano nós compramos 9 bilhões de dólares de potássio, 10 bilhões nós compramos de fósforo, de dólar, tá? E compramos todos os anos 8 bilhões de dólares de nitrogenados. Imagina quem é que não quer um clientaço desse há mais de 20, 30 anos na sua porta. Então, vamos lá. Eu vou começar aqui a conversar com o Antônio Josino Meirelles Neto, da Mosaic, e dizer que ele é um executivo com vasta experiência em relações institucionais e sustentabilidade no setor de fertilizante, à frente da área de relações governamentais e sustentabilidade da Mosaic Brasil, uma das maiores produtoras de fertilizante fosfatado, é o fósforo, tá? E potássio também, principalmente do Canadá. Quero só registrar que a gente usa potássio do Canadá, inclusive de reserva indígena, tá, gente? Não me desminta. Antônio Josino tem sido protagonista nas discussões sobre segurança do abastecimento de fertilizantes no Brasil e desenvolvimento sustentável do agronegócio. Atua como porta-voz da empresa em fóruns nacionais e internacionais, defendendo políticas públicas que fortaleçam a cadeia produtiva de fertilizantes. Vamos lá. A Mosaic Mosaic é uma das principais produtoras de fertilizante fosfatado e potássios do mundo. Considerando que o Brasil importa mais de 85% dos fertilizantes que consome, quais são os principais gargalos para aumentarmos a produção nacional desses insumos? E qual o papel da mineração brasileira, especialmente de fosfato e potássio, em reduzir esta dependência estratégica? Você pode responder que você vai ter mais outras oportunidades, não só essa. Claro, claro. Bom, boa tarde a todos e todas. É um prazer estar aqui mais uma vez no Expose IBRAM e parabéns ao IBRAM aí por trazer mais uma vez um evento aí riquíssimo de painéis e com muita participação do setor e de toda a cadeia, né? Isso é um mérito aí que o setor conquistou nos últimos anos. E senadora, muito obrigado aí pela sua introdução, porque com certeza essa jornada que o agronegócio brasileiro trilhou, né, ela também se espelha na mineração. E, de fato, a gente, como Mosaic, se apresenta sempre como uma empresa do setor agromineral, justamente por causa dessa conexão tão importante que se tem entre a mineração e a agricultura. E, antigamente, eu acho que os setores não viam, né? Eu acho que hoje está muito mais evidente. A Mosaic, ela é uma empresa global, ela é sediada em Tampa, na Flórida. Ela é uma líder na produção de fosfatos e de fosfatados e potássicos, né? O P e o K do NPK, entregando aí para o mundo mais de 27 milhões de toneladas de fertilizantes, sendo que mais de 10 vem aqui para o mercado brasileiro, né, que incluem também a produção nacional que a Mosaic tem aqui de fosfatados, né, e que faz dela hoje a maior produtora nacional de fertilizantes. A gente se orgulha muito disso porque nos anos recentes, né, quando a Mosaic verticalizou em 2018 a produção de fertilizantes aqui, nós começamos a aprofundar o nosso conhecimento de quais políticas públicas poderiam ser melhoradas, né, de que forma que a gente poderia, junto com as associações de classe, fortalecer a representatividade desse setor, né, para que ele não fosse um setor que ficasse conectado somente com a mineração ou com a indústria química, né, ou com a indústria do agro, que ele tivesse uma voz própria, né, e a gente encontrou voz dentro do setor, como a própria Galvani e outras que fazem parte aí do Simprifert, para trazer essa voz única, né, e começar a olhar para esses gargalos que historicamente existem no Brasil. Muitos deles todos os setores conhecem, né, que são as questões aí do custo Brasil, mas que no setor de fertilizantes impactam de uma forma mais intensa, né. Eu acho que o primeiro que foi identificado era o gargalo tributário. O Brasil sempre teve, nas últimas décadas, uma política que isentava o ICMS
das operações das transações de fertilizantes importados e cobrava do fertilizante produzido nacionalmente. Então, já de partida, a gente saía como produtor nacional em uma situação anticompetitiva, né? Isso mudou? Isso mudou. O setor conseguiu, por meio aí, de muito diálogo com os estados, com o governo, mostrar que um sistema isonômico ele não é um benefício, né? Ele é simplesmente nivelar E agora, a competitividade. Agora a gente tem ainda, né, uma série de questões que trazem a própria natureza do nosso setor, né? A própria geologia do Brasil é diferente da geologia dos outros países produtores de fertilizantes. Nós estamos num setor que é guiado muito pela sua oferta global, é uma commodity, o Brasil é um grande importador, por isso ele também importa preço e a gente está sujeito a uma competição ferrenha, desculpe a expressão, no mercado brasileiro. E isso faz com que a gente tenha um driver de competitividade muito apertado, né? Uma margem muito mais baixa e uma dificuldade quando se olha a característica da geologia brasileira, né, que é uma rocha vulcânica, que demanda um beneficiamento muito maior, é mais custoso, isso já traz uma dificuldade de competitividade. A gente sabe que a demanda por fertilizante tem aumentado aí cerca de 4% ao ano, né? Um mercado que está agora na casa dos 45 milhões de toneladas e a oferta de produto nacional ela não consegue crescer da mesma forma. Então, assim... Mas você quer dizer que o fosfato é de pior qualidade? Não necessariamente. A gente tem fosfato de boa qualidade aqui. A dificuldade que a gente tem é de processar no mesmo nível de competitividade, o mesmo custo da rocha que você tem em outras regiões do mundo. E para isso também a gente precisa aumentar o backlog aí de geologia, né? Então, assim, a gente fala do mapeamento geológico, que é uma visão de longo prazo, que o Brasil precisa estabelecer para aumentar o seu mapeamento geológico, e isso precisa começar a fazer agora para que a gente tenha cada vez mais possibilidades no futuro. Esse é um ponto, né? Outro ponto é sempre, né, logística, que é muito importante e que é capaz de baratear os custos aí, né, de transações de matérias-primas, mas também de distribuição de produtos e outros relacionados aí até burocracia ambiental e tudo que acho que outros setores também já estão... Licenciamento ambiental muito custoso, muito caro. Licenciamento ambiental muito longo muitas vezes, né? E isso acaba afetando a indústria de fertilizantes de forma muito mais intensa do que outros setores da mineração. Superado isso, nós temos o fosfato em abundância. Nós temos um ótimo fosfato. Eu acho que o Plano Nacional de Fertilizantes traz o horizonte aí de reduzir a dependência em 50%, porque a gente sabe também que a autossuficiência, ela atualmente não é viável. Então, a gente conseguiria aumentar a produção nacional. O fosfato é um dos nutrientes onde a gente tem menos dependência, né? A Mosaic, ali no estado de Minas Gerais, a gente consegue produzir pouco mais de 60% do fosfato produzido nacionalmente. Então a gente sabe as regiões ali onde a gente tem esse nutriente, onde está também a Galvani, a Eurochem, né? Então eu acho que há uma necessidade de se olhar de forma estratégica para essas regiões e para esses estados ali e entender quais são os gatilhos de competitividade que poderiam ser acionados também com as políticas públicas. Do que nós usamos de fosfato, nós importamos 60% e 40% é produzido no Brasil. Desses 40%, ele produz 60%. É isso. É isso. Ok. Obrigada. Matt Simpson, que é o CEO da Potash Brasil, é uma empresa canadense e que tem uma mina em Altazes, no Amazonas. Demorou 9 anos para conseguir licenciar essa mina. É uma das maiores do mundo. No Brasil, nós temos, que eu conheço, são pouquíssimas minas de potássio no Brasil. Uma reserva dessa magnitude, ela era da Petrobras, foi comprada pela Potássio no passado. Tem uma segunda reserva também, que entrou em leilão e foi comprada pela Potássio Brasil. Segundo as expectativas, essas duas áreas deverão cobrir 50% da necessidade do potássio no Brasil. Veja bem, um licenciamento de 9 anos e o Brasil importando 95% do potássio brasileiro. Qual a dificuldade? A Amazônia
não está dentro de terra indígena, está a 9 quilômetros de terra indígena, não tem cidade por perto, uma logística extraordinária. Matt, como foi essa luta toda para alcançar Autazes, essa mina de Autazes, as principais lutas para que você conseguisse esse licenciamento e a luta com os investidores, porque dá para os investidores se cansarem, né? Investidores internacionais, convencê-los de que isso tudo vai dar certo. So I think it's important that people understand potash is actually formed by failed oceans. So just like it sounds, it was a massive body of salt water that dried up, and it left mostly sodium chloride, which is the salt that we sometimes put on our food, and potassium chloride. So these deposits, although they're dried oceans, tend to be quite deep underground. And this deposit was originally discovered by Petrobras back in the 70s and 80s when they were drilling for oil and gas and happened to find potash. Our deposit is located on cattle farming land, so it doesn't impact any of the primary rainforest. Again, it's an underground mine with dry stack tailings, so the surface footprint would be about the size of a large shopping mall in Sao Paulo, to put it in perspective. As far as the permitting goes, it did take quite a long time to get this mine permitted. It took us 7 years, to be specific, to go through the indigenous consultations and to do all the regulatory work that's needed. And through that process, we did follow United Nations protocols for indigenous consultation, which largely means that although our project is not on indigenous demarcated land, we are within 10 kilometers of 2 reserves. And those 2 reserves included 36 different reserves in those consultations, some more than 150 kilometers away. And through that process where the indigenous themselves decided how they wanted to be consulted, who's going to be included, and what the thresholds for participation and support are, we ended up having 34 of the 36 communities that were involved in the process, so 94% participation with over 90% voting in support of the project. So that's something we're very proud of, because the threshold that the indigenous themselves set was 60% participation and at least 60% in support. So it's almost impossible to get 100% support. But since those consultations, we've now actually converted another one of the communities that did not participate. So we now actually have 35 of the 36 communities strongly supporting this project. Com certeza, hoje, pelas nossas conversas, os próprios indígenas, eles já querem uma participação. Pois no Canadá, os próprios índios, ainda está longe de acontecer isso no Brasil, é o que nós queremos que isso um dia possa acontecer, os próprios índios são empresários, já está num nível de maturidade muito grande. Tem exploração de potássio no Canadá, que são brancos, mas exploração de potássio que são os próprios índios, que têm as suas empresas, assinam contratos pelo mundo afora e vendem o potássio. Então, tem empresa mineradora que de 3 bilhões de dólares por ano que paga dos seus fornecedores, 1 bilhão de dólares são para empresas de indígenas. Então, isso é o máximo da evolução, do desenvolvimento, e sem perder as suas culturas, sem morar nas suas áreas, nas suas terras, né? Então, o que nós queremos um dia, que não só na área de potássio, mas na área de outros minérios, que a gente não desmate a Amazônia, mas que em lugares localizados, e registro que a Potássio Brasil não vai sofrer nenhum desmatamento, já é uma área que era uma ex-fazenda, já está aberta, já está antropizada, e toda a extração é subterrânea, apenas os resíduos que é de sal, não tem lagoa, não tem represa, e depois esse sal, depois de seco, vai ser colocado todo novamente nos mesmos túneis aonde foi tirado o potássio. É uma coisa extraordinária. Eu conheço bem do assunto, porque o tema fertilizante, para mim, independência de fertilizante, é um assunto que eu persigo há mais de 20 anos da minha vida, desde que eu comecei minha carreira. Eu já disse que se antes de eu morrer não for solucionada a questão do fertilizante, eu não vou desencarnar. Eu sou católica, mas eu vou ficar batendo janela, porta, panela, para todo lado aí, até resolver o fertilizante no nosso país. É um absurdo
nós não termos essa independência. É quase que uma aberração. Mas eu tenho certeza que a Autases vai ajudar a resolver o nosso problema. Agora vamos para o senhor Rodolfo Galvani Júnior, que é uma pessoa emblemática. Ele tem apenas 81 aninhos de idade. 83, ele quer aumentar. Vamos aumentar. Empresário e engenheiro com mais de 5 décadas de atuação no setor de mineração e fertilizantes. Rodolfo Galvani Júnior é uma das figuras emblemáticas, como eu disse, do agronegócio brasileiro. Lidera como presidente do Conselho de Administração e vice-presidente de Inovação e Engenharia da Galvani Fertilizantes, empresa familiar com mais de 90 anos de história e líder em produção e distribuição de fertilizantes na região do Matopiba. Quem é que sabe o que é Matopiba? Levanta a mão. Todo mundo sabe o que é Matopiba? Ai, que chique. Matopiba é o Má do Maranhão, o Pi do Piauí, o Tó do Tocantins e o Bá da Bahia. Então, é cercado, é todo o cerrado desses 4 estados, tá? Então, a Embrapa fez toda essa demarcação e é a última fronteira agrícola do país e uma das últimas do mundo fora a África, tá? Não, mas é Matopiba. O Pará não entra porque é floresta. E eu que tive o prazer de criar quando ministra da Agricultura e a presidente Dilma assinou o decreto de existência do Matopiba. É o máximo, viu, gente? E, então, sob sua liderança visionária, a Galvani consolidou-se como referência em integração vertical da mineração de fosfato à produção de fertilizantes e inovação tecnológica. A empresa foi reconhecida como empresa do ano do setor mineral e é pioneira em projetos que incluem desde fertilizantes especiais até a exploração de urânio. Galvani Júnior é conhecido por sua capacidade de antecipar tendências e por seu compromisso com o desenvolvimento sustentável da cadeia nacional de fertilizantes. O senhor parece ter menos de 70, sabia? Pois o senhor dá o endereço da dermatologista para nós, tá? Que água é essa que o senhor toma? Então, vamos lá. Primeira pergunta. O mercado de fertilizantes especiais nasceu quase 19% em 2024. Está ganhando espaço entre pequenos produtores. A Galvani tem sido pioneira em inovação nesse segmento. Quais são as principais tecnologias de fertilizantes especiais que vocês estão desenvolvendo? Como essas inovações podem ajudar a fechar o gap de produtividade de 77% que identificamos entre a média nacional e o potencial de alta tecnologia? Obrigado pela oportunidade de falar aqui para esse fórum tão qualificado. Mas, especificamente sobre o que a gente está fazendo lá na Bahia e já fazia antes em Paulínia, a gente, para uma agricultura super tecnificada como a nossa, e que adora tecnologia, porque tem uma coisa, senadora, que a gente precisa entender. Aquela carta do Pero Vaz Caminha para o rei, dizendo que implantando aqui no Brasil tudo dá, é uma grande mentira. O Brasil tem somente 7% das terras agricultáveis são consideradas férteis. Muito menos do que a Índia, muito menos do que os Estados Unidos possuem, muito menos do que a Argentina. As porcentagens de terras férteis na Argentina, na Índia, nos Estados Unidos, são muito maiores do que a do Brasil. Então, para dar aqui no Brasil, tem que adubar. Aliás, tinha uma propaganda da Maná, né? Da antiga Maná, com o Maná adubando o Dá. Então, para dar, tem que adubar. E bastante. Quando a gente fala em fertilizante, eu queria também lembrar que somente 3 desenvolvimentos da humanidade salvaram mais de 1 bilhão de vidas.
a vacina, saneamento básico e o fertilizante químico, né? Então, Norman Paulo, lá dos Estados Unidos, foi o pai da Revolução Verde, né? Ele nos ensinou isso. E, então, nós precisamos adubar. O nosso setor é o setor do fósforo, né? Nós ficamos ali no meio. O nitrogênio, sem dúvida alguma, a gente precisa, para produzir nitrogênio, a gente precisa de gás natural competitivo, né? E realmente a gente, apesar de ter grandes reservas de gás natural, nós ainda não conseguimos ter um preço competitivo para produzir nitrogenados em larga escala aqui no Brasil. Com relação ao potássio, só para en passant também complementar um pouco do que você falou lá na Amazônia, né? É um absurdo realmente essa dificuldade para explorar o potássio na Amazônia, porque o potássio está a 850 metros de profundidade e o índio está na superfície. Então não tem como atrapalhar, né? E tudo isso é por causa das dificuldades, uma das grandes dificuldades que nós temos no Brasil, que é a dificuldade de licenciamento, né? Todos os últimos projetos que saíram de produção de fertilizantes aqui no Brasil foram com licenciamentos estaduais, né? A hora que o licenciamento cai no IBAMA, a dificuldade é muito grande. E outra grande dificuldade também é o custo do dinheiro, né? Que aumenta muito o custo dos projetos. Mas o fósforo, voltando ao nosso negócio que é o fósforo, nós chegamos na oeste da Bahia em 92, junto com os pioneiros, e assistimos toda a evolução tecnológica da Bahia, do oeste da Bahia. E hoje nós temos orgulho de dizer isso, nós participamos das iniciativas para tornar aquela agricultura a mais produtiva do Brasil, em termos de soja e de algodão, e também em milho está chegando lá. A Bahia já superou as altas produtividades do Mato Grosso, tanto na soja como no algodão. E eu acho que o que nós conseguimos fazer lá foi um fertilizante tailor-made, feito para as necessidades do local. E isso, só para defender também a produção nacional de fertilizantes, é importante que se entenda que o fertilizante importado não consegue fazer um produto tailor-made, pura e simplesmente por um motivo. Eu já estive em várias indústrias do mundo inteiro viajando e conhecendo. Geralmente, a linha de produção de fertilizantes que eu visito, ela termina, né, nesses lugares, ela termina no porão do navio. Então, eles produzem um fertilizante, jogam no navio, no porão do navio, e depois que eles começam a vender, as trades começam a vender. Você nem sabe, eles nem sabem para onde vai mandar o fertilizante. Às vezes é para a Índia, depois pode ser para os Estados Unidos, pode ser para a Europa, pode ser para a Argentina, pode ser com climas diferentes, solos diferentes. Então, um fertilizante feito tailor-made tem que levar em consideração as necessidades do local. O solo é a poupança. Você que é pecuarista, agricultura, você sabe, o solo é a poupança, não é? Agora você tem que pôr, e isso já a lei dos mínimos, foi uma lei do Leipzig, que foi
enunciada há 180 anos atrás, diz tudo, né? A planta, para crescer, ela precisa ter os nutrientes adequados. Na sua opinião, qual é o melhor fosfato do mundo? Olha, eu acho que aqui no Brasil eu tenho certeza que o melhor fosfato é o nosso, modéstia à parte. Por quê? Porque nós pomos no nosso fosfato os nutrientes necessários para cada local. Quantos por cento do fosfato usado no Brasil o senhor produz? Atualmente, nós estamos produzindo cerca de 2%. Por que não produz mais? Porque nós tínhamos uma... O que o senhor precisa, que nós vamos ajeitar isso? Olha, é uma coisa que eu garanto para você que é muito difícil de conseguir. Dinheiro barato. Sabe? Os juros no Brasil é pornográfico. Então, qualquer investimento, Você veja a nossa infraestrutura, né? A nossa infraestrutura não acontece e não consegue se fazer uma infraestrutura decente no Brasil por causa do custo do dinheiro. Mas voltando à qualidade do fertilizante fosfatado, embora uma coisa é ter uma mina de fosfato adequada. Minas de fosfato iguais às do Marrocos, ninguém tem. São as minas mais ricas. Mas, para nossa sorte, o Marrocos não vende a custo. Assim como a Arábia Saudita não vende o petróleo dela a custo. Vende a preço. Então, o nosso fosfato, embora mais pobre, nós conseguimos fazer um fertilizante tailor-made para a Bahia, para o sul do Piauí, para o Mato Grosso, a nossa rocha, a rocha que o senhor tira tem um aproveitamento de quê? 20% a 30% da rocha explorada? O aproveitamento depende da técnica de mineração. O aproveitamento da rocha a gente chama-se recuperação de P2O5. Nós vamos inaugurar uma mina em Irecê, na Bahia, aqui na Bahia, que vai recuperar 80% do fósforo. É uma recuperação altíssima. Mas, para isso, nós tivemos que fazer uma tecnologia muito diferente. E fizemos um sistema de calcinação do minério, que é o segundo do mundo em termos de fosfato. É muito cara essa tecnologia? Os equipamentos são muito caros. Nós tivemos que importar um calcinador de 6,5 metros de diâmetro por 140 metros de comprimento. Imagine, colocar isso em cima de uma base, alimentar isso com combustível para poder calcinar o minério. Então, é uma tecnologia cara, mas adequada ao minério que nós tínhamos lá. E agora, acabamos de comprar da Mosaic, uma jazida em Minas Gerais. Nós vamos começar a produzir daqui 3 anos, depois de obtidos os licenciamentos, tudo, nós vamos produzir para o Centro-Oeste. Vamos vender para você lá em Goiás, em Tocantins, e lá para Mato Grosso também, e Goiás. E então, a lei do mínimo diz que a planta, o crescimento de uma planta, é uma lei de 180 anos e que vale para todas as plantas do mundo. É que nem a tabela periódica na indústria química, sabe? É uma coisa fantástica. Então, essa lei diz o seguinte, que o crescimento de uma planta é limitado pelo nutriente que estiver faltando. Não adianta os outros terem, você colocar em excesso o nitrogênio, o fósforo, o potássio, se está faltando cobre, se está faltando zinco,
se está faltando níquel. Os micronutrientes, né? Os micronutrientes. Então, para você ter uma agricultura avançada, como é a do Brasil, você precisa entrar nesses detalhes. Com certeza. Muito obrigada. Nós falamos de fósforo, falamos de potássio, vamos voltar depois, e agora vamos falar dos nitrogenados, nitrogênio, que é originário do gás natural. Temos muito gás o Brasil tem lá na costa. Tem fora da costa? Tem também. Aí o William vai dizer para nós por que o gás no Brasil, todo mundo tem mania de dizer que é muito caro, muito caro. A Petrobras tinha no passado, tem 4 fábricas de nitrogenados, fecharam as fábricas e agora, graças a Deus, a nova presidente com a sua diretoria está reabrindo essas fábricas de nitrogenados numa política direcionada para a autossuficiência de fertilizantes, graças a Deus. E o William França da Silva, diretor executivo, é engenheiro químico, formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com pós-graduação em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. É diretor executivo de processos, indústrias e produtos da Petrobras. É um dos braços direitos da presidente, tá? Isso é por minha conta. Uma das maiores empresas de energia do mundo. A presidente é ótima, é mulher, gente. Nessa posição estratégica, é responsável por toda a cadeia de refino, processamento de gás natural, produção de fertilizantes nitrogenados e desenvolvimento de produtos da estatal. Com vasta experiência em gestão industrial e processos complexos, França tem liderado iniciativas de modernização tecnológica e otimização operacional em um dos setores mais estratégicos do país. Pergunta 1. A Petrobras está retomando as operações das fábricas de fertilizantes nitrogenados para nossa alegria, na Bahia e em Sergipe, que devem produzir amônia, ureia e sulfato de amônio, com previsão de atender 35% da demanda nacional. Qual a importância estratégica dessa retomada para a segurança do abastecimento de fertilizantes no Brasil? Como essa produção nacional pode impactar os preços e a competitividade do agronegócio brasileiro, especialmente considerando que hoje importamos a maior parte dos nitrogenados? Por favor, William, muito obrigado por sua presença. Está me ouvindo bem, pessoal? Boa tarde. Estamos. Primeiro, destacando aqui, senadora, que hoje a diretoria da Petrobras tem 5 mulheres e 4 homens. Então é a diretoria majoritariamente feminina, né? O que é uma quebra de paradigma bastante bacana e importante dentro da companhia, que é uma empresa de economia mista e ela, afinal de contas, é de vocês, né? A Petrobras ela é do povo brasileiro. A companhia ela passou por um momento difícil, onde a gente, estrategicamente, por decisão do seu conselho e da sua estrutura de acionista majoritário, de sair dos segmentos de petroquímica e fertilizantes, né? O nosso conselho, nos últimos 2 anos, aprovou o retorno a essa atividade tão importante, né? Já que a Petrobras, sendo uma empresa brasileira, uma empresa de energia, né? Ela é fundamental para a transição energética, ela é uma das empresas que tem que liderar a transição energética no Brasil, ela não pode ficar fora desses segmentos, até porque tem tudo a ver, eu vou mostrar aqui, com a nossa cadeia de valor, né? Então, o país, como disse, colocou bem o Galvani, né? Hoje nós não temos terras férteis, mas temos terras agricultáveis, né? Um país que, se você pegar, né, nitrogênio, fósforo, potássio, nós somos sempre entre os 4 maiores consumidores e não estamos entre os 4 maiores produtores. Muito pelo contrário, importamos quase tudo, como vocês bem colocaram aqui. No caso especificamente da ureia, que é o nitrogenado mais importante, a gente hoje importa 100% do que a gente consome. Nós estamos falando de 8 milhões de toneladas das 40, 45 milhões de toneladas hoje consumidas de fertilizantes no Brasil. Então é muita coisa. Eu tenho como passar aqui, eu não sei como é que faz aqui para eu... Ah, apareceu aqui, que coisa bacana. E está aparecendo ali também, ó. Então vamos lá. Então o Brasil, como eu falei, só para vocês terem uma ideia, né? Até como as pessoas já colocaram aqui, os nossos palestrantes e a nossa senadora, é um dos principais consumidores de fertilizantes do mundo e um dos principais importadores.
Então, uma dependência externa, como já destacado, muito grande na área de nitrogenados, 97%. Isso é importante, a cadeia produtiva de fertilizantes, como falou o Galvani, ela tem como base a indústria de petróleo e gás por conta do gás natural. Né? E aí um destaque, tá, gente? Deus nos deu petróleo, Deus nos deu gás, mas praticamente todo ele associado. Isso é, na Bolívia, por exemplo, que é um grande produtor e com grande reserva de gás, é basicamente gás não associado, isso é, são poços de gás, que você fura e produz gás. No Brasil, 99% do nosso gás ele vem junto com o petróleo. São poços associados, onde você pode tirar o petróleo, você tira o gás também. E nós também decidimos, principalmente quando a gente foi fazer os projetos de Búzios... Isso é bom ou ruim? Isso é bom e é ruim. É ruim porque você não tem o gás disponível solo, né? Só o gás. Como nos grandes poços, por exemplo, você tem na Argentina e Vaca Muerta. Você tem só o gás. É bom porque você também tem o petróleo. Então é importante destacar isso. Búzios, por exemplo, né? Todos os projetos de Búzios, até por uma questão, eu não vou entrar no mérito estratégico, viu, senadora, mas por uma questão estratégica, se optou por não fazer os projetos FPSOs, tá? Das plataformas flutuantes, com produção de gás. Então, os projetos eles foram feitos de forma, a nosso ver, hoje, da nossa diretoria, equivocado, nós estamos corrigindo, né? Onde você não tem como tirar o gás para a costa, esse gás ele vai basicamente para a reinjeção. Né? Apesar disso, com a conclusão da Rota 3, né, do nosso processo lá do pré-sal, de gás do pré-sal, nós já ampliamos em 15 milhões de metros cúbicos dia a nossa produção de gás, com a entrada lá das duas PGNs, das duas plantas de gás natural do Complexo Boa Ventura, no Rio de Janeiro, e já ampliamos também em 3 milhões a capacidade de Cacimbas do Espírito Santo. Então nós já entregamos hoje para o mercado 18 milhões de metros cúbicos dia de gás em relação a 2 anos atrás, o que nos permitiu, depois de um acordo bastante difícil, mas interessante com a Unigel, tornar as plantas de fertilizante economicamente e ambientalmente viáveis e, portanto, estamos retomando e partindo. Eu vou falar rapidinho sobre isso aqui, deixa eu só acelerar aqui. Então, é importante destacar que a cadeia de valor da Petrobras, ela tem a produção de petróleo, ela tem o refino, tem as plantas de gás natural, e nas plantas de gás natural a gente tem, então, a produção de líquido de gás natural, incluindo o quê? Petroquímicos, como o etano, biopropeno, e também o CH4 metano, que ele é fundamental para repor forma e produção de amônia e ureia. Então, o nicho da Petrobras, embora, como a senadora falou, a gente tenha Minas, falou de Altais, também nós temos aqui em Sergipe, hoje arrendado para Mosaic / VL, né? Se eu não me engano, esse arrendamento é até 2042, estamos conversando, né? O nosso nicho é amônia por conta da nossa cadeia de valor, por conta do gás natural. Né? E aqui um destaque é importante, a companhia, ela aprovou no seu planejamento estratégico 2025-29, 111 bilhões de dólares, tá, de investimento de CAPEX, sendo que desses 111, 20 são para a área de RTC, refino, transporte e comercialização, que inclui fertilizante, e 11 bilhões para gás e energia de baixo carbono. Destacando aqui que a companhia vem trabalhando incansavelmente em novas formas de energia na transição, e na área de fertilizantes estamos trabalhando, estudando a própria amônia verde aqui na Bahia, no grande complexo de refino e petroquímica da Bahia, que envolve o eteno verde na Braskem, o e-metanol na Metanor e a amônia verde / ureia verde nas Fafem. Então, isso é o hidrogênio verde. Isso é hidrogênio verde na verdade, hidrogênio verde e o uso do etanol também no eteno verde. Então nós estamos falando de hidrogênio verde, estamos falando da amônia verde, estamos falando da ureia verde para a agricultura. E isso tem que ser o quê? Isso tem que ser sustentável. E você precisa de ter o quê? Você precisa de ter investimento para isso. Né? Onde está o investimento para isso? Está na produção de petróleo, está na venda de derivados fósseis. Então eu costumo dizer, não há, isso é importante, senadora, destacar, eu já estou terminando, não há nenhuma dicotomia, não há nenhum antagonismo entre transição energética e hoje a produção de petróleo, porque o fóssil ele vai seguir até muito depois de 2050. O Brasil hoje ele é responsável por apenas 2%, 2%,
da emissão mundial de gases de efeito estufa, 2%. E o fóssil hoje, ele, na Petrobras, ele viabiliza a transição energética com os produtos verdes que nós estamos trabalhando incansavelmente. Principalmente na molécula, já que a parte de elétron, a previsão de estar bombando mais a nível mundial a partir de 35. Hoje o foco está mais na molécula, nos líquidos. Então nós estamos investindo no biorefino, tá? com as biorefinarias no Sul, biorefinaria no Boaventura e os fertilizantes verdes. Então nós estamos indo muito forte para o fertilizante verde também e o foco é aqui na Bahia. Vou aproveitar que você já está com o microfone. Você acha que a margem equatorial no Amapá, o petróleo lá vai vir com gás também e nós poderíamos pensar que talvez ele é mais perto para chegar no centro-oeste brasileiro com nitrogenado? O que você acha? Opa, estava esperando essa pergunta. Nós não combinamos, eu estava esperando essa pergunta. Né? Primeiro, dizer assim, batida nem morta. Não desvalorizando o nosso time aqui do potássio do fósforo, mas a Petrobras ela é campeã mundial de dificuldade de licenciamento. Né? Por motivos óbvios, obviamente. Nós trabalhamos com fósseis, né? E nós temos dificuldades que são normais para o tipo de indústria que a gente trabalha, obviamente. Só um parênteses, se eles são donos de Altazes, lá onde está o MET, para licenciar Altazes com potássio, se o MET levou 9, se fosse a Petrobras era 19. É verdade. É isso aí. Nós levamos anos para conseguir licenciar, furar um poço na margem equatorial. Eu, como cidadão brasileiro, eu acho que a gente tem que saber se tem. Se a gente vai explorar ou não é outra questão. Tá? Mas saber se tem, eu acho que é uma decisão do cidadão brasileiro. Agora, se nós vamos explorar depois, vamos discutir. Esse poço é para a gente saber que tem. E respondendo à senadora, se você pegar a geopolítica, a geossísmica do petróleo, se você olhar África e Brasil, em todos os pontos onde antigamente, há milhões de anos eram encaixados, né, os dois continentes, tem petróleo. Tem petróleo naquela região da Nigéria, tem petróleo na região da África, tem petróleo em Pelotas, tem petróleo no pré-sal, tem petróleo na região toda da Venezuela até a Guiana, onde tem petróleo de muito boa qualidade, tá, no nível do pré-sal, e com certeza tem petróleo na margem equatorial. Porque, e gás vai ter? E gás também. Porque os poços estão sendo descobertos na margem equatorial, na Guiana, são poços que têm muito gás associado. A gente espera, né, um resultado muito bom também na margem equatorial. Né? Isso tudo eu estou perguntando pela distância até o centro-oeste brasileiro, chegar a Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins, Matopiba, os nitrogenados. Muito mais perto do que vir lá da costa, onde não tem duto para chegar até lá. Isso é maravilhoso. Perfeito, senador. Só para fechar aqui, nós então estamos retornando, vamos até janeiro, estar operando novamente das 2 plantas de fertilizantes na Bahia e no Sergipe. Estamos com o projeto do UFN3 para a conclusão do UFN3 em 3 lagoas, né? Lá no Mato Grosso do Sul, até 2029. E com isso a gente vai produzir a previsão de mais a ANSA, né, mais a FAFEM no Paraná, que lá não é base gás natural, lá é a base de resíduo asfáltico de petróleo, que é um produto de fundo da própria refinaria do Paraná, da refinaria Presidente Getúlio Vargas. E a nossa intenção é produzir em torno de 3 milhões, 2.800, 3 milhões de toneladas ano de ureia, correspondendo aí a 35%, 40% de toda a produção, de todo o consumo, de ureia no Brasil. Tem mais opções, estamos conversando com a Eneva no Alto Juruá, onde a gente sabe que tem gás e que a gente pode ter uma Amazonas, planta... né? Alto Juruá, no Amazonas. No Amazonas. A gente sabe que tem gás. Estamos numa parceria com a Eneva. Estamos trabalhando parceria com a Iara na produção de amônio e nitrato de amônio. Onde? Com a Iara onde? Com a Iara e Cubatão. Ótimo. Estamos conversando também com a discussão das questões de Uberaba. Nós temos várias opções aí importantes que a Petrobras está investindo, né, para que a gente possa superar e reduzir a dependência de fertilizantes importados, vários empregos gerados nesse trabalho, até para vocês verem, né? Isso é uma coisa que a senadora sempre cobra quando vai conversar com a gente. Vem cá, vocês estão gerando emprego? Né? A pergunta que ela faz sempre com toda razão, né? Muitos empregos gerados e com esse fertilizante de ureia, de Sergipe, da Bahia, nós então vamos atender basicamente o norte
e o Nordeste. Tá? Destacando, viu, senador, aqui, para mim é uma felicidade grande estar aqui, te agradeço o convite. Eu comecei minha carreira aqui, né? Quando eu fiz o concurso para a Petrobras e passei, eu fiz um estágio em 87 na Relan, na refinaria Landulfo Alves. Depois eu vim a ser, muitos anos depois, a ser gerente geral da refinaria. Esse estado aqui é um estado mágico, maravilhoso. Minha esposa está aqui comigo, adora estar em Salvador. Quando eu venho, ela para o trabalho dela, eu vou também. Então, é um prazer a gente estar aqui, viu, na Bahia. Esse estado maravilhoso. Agradeço. E mais uma notícia, pessoal, muito importante. A Petrobras, além de estar reabrindo as fábricas de nitrogenados que ela já tinha e buscando novas parcerias, também está comprando parcerias, plantas de etanol novamente, tá? Etanol, álcool, etanol de milho e não sei se de cana, mas etanol de milho eu tenho convicção, tenho certeza, porque eu já acompanhei pessoas lá. Viu, senador? A gente está assim, entrando no etanol e nós não vamos somente entrar no etanol, nós vamos entrar no etanol para investir na molécula de transição energética. Então nós já estamos em fase aí fase avançada para o álcool to jet, isso é, utilizar o álcool para fazer o SAF, né, o combustível de aviação, né, do Corsia. Então nós estamos investindo muito forte junto com a Braskem, que é nossa também, né? A Braskem não é só Novonor, a Braskem é 36% Petrobras, 38% Novonor, além de outros stakeholders, de outros acionistas. Então nós estamos indo para o eteno verde, para o polietileno verde, aqui na Bahia, junto com a Braskem. Eu achei interessante, na quarta-feira passada, ou quinta, não me lembro, nós fizemos um seminário em Brasília com a presidente da Petrobras e a Confederação Nacional do Transporte. E ela fez uma conta de que a Petrobras já é responsável por 35% de toda a energia do país. E ela não quer baixar de 35%. Então, o Brasil vai crescendo, se ela não crescer, vai diminuindo esses 35%. E ela quer manter os 35% com energia renovável. Por isso está entrando no etanol, por isso está entrando nos nitrogenados, por isso está entrando no biocombustível R5, R10, no SAF, como chama do navio? O bunker 24%, bunker renovável. Então ela está entrando nos renováveis como também um número para complementar os 35% para acompanhar o Brasil e ela não cair dessa participação que ela tem, juntando com petróleo, gás e renováveis. Eu gostei dessa conta, gostei desse foco dela. Viu, senadora, só para fechar. A Petrobras, ela é amiga do agro. A Petrobras não é inimiga do agro. Quando eu coloco, além dos 15% de biodiesel, eu coloco o R10 no diesel, que é o diesel com 10% de renovável, coprocessado, ele é coprocessado com o quê? É o que a gente chama de UEFA, né? É o coprocessado no hidrorefino da refinaria. Eu estou colocando 10% de soja, de sebo de boi. Estou colocando 10% no diesel, além dos 15% do biodiesel, de produto renovável do agro. Então a Petrobras, obrigado. A Petrobras, ela é amiga do agro, ela não é inimiga do agro. Ela é muito amiga do agro. Obrigado, França. Matt, agora nós estamos aí em vias fazendo roadshow, BNDES, investidores, empresas grandes, para buscar esses investidores. Como está a sua perspectiva de funcionamento da Potash Brasil? Em quanto tempo nós poderemos contar com essa mina de potássio já servindo ali o Mato Grosso, porque é do ladinho de Mato Grosso. Vamos utilizar o Rio Madeira como transporte, é quase que do lado, né? Dá para pular ali o Rio Madeira com o potássio. Quanto tempo nós vamos poder contar com isso? E o que precisa estar sendo feito para que isso possa alavancar, agilizar a mina de Autazes, já que superamos a questão das licenças ambientais? So the next step for us really is pulling together the money to build the project. And the project has a total capital cost of about $2.5 billion US, so it is quite meaningful. And peak funding is likely going to be closer to around $2.8 billion because there's a period of time during construction that we have to repay a portion of our debt. And of course, there's lots of structuring fees and cost overruns that need to be included. So when you look at that number, which is a very, very meaningful number,
we have already had discussions with several banks that are involved in what's called project finance. We've also talked to several export credit agencies and international finance institutes, some of which have actually been to site and are going through their due diligence process. We anticipate having about 1.8 billion of debt to come through on the project. In addition to that, we do have a royalty option agreement with a company called Franco-Nevada. Franco-Nevada is the biggest royalty and streaming provider in the world, about a 35 billion market cap. Normally, they focus on gold and silver. This is the first time that they've been involved in a potash asset, but it actually meets their criteria extremely well because of its long life with very, very strong downside price protection. So if we take the 1.8 billion of debt, about another 150 million from a royalty, we then announced recently that there's a Brazilian company called Fictor that wants to build our power transmission line. This is the only off-site infrastructure we need to build. It's a 165-kilometer line that connects our project to Manaus on the national grid. And it's also going to have a massive social benefit because it'll take over 200,000 people off of diesel-generated electricity and put them on the national grid, which is over 80% renewable sourced. So between those, we're up to around 2.15 billion. There's another 100 million that we expect the government will work with us on exempting import duties for equipment. So that gets us to about 2.25. And then there's probably another 100 to 150 million of third-party infrastructure that could be funded on what's called a build, operate, transfer mechanism, where much like what we're doing with Fictor, you have a third party that funds the construction of an asset. They own it. They operate it for a period of time. In the case of our power line, that's 25 years. And then it automatically transfers to us. So at the end of the day, the real solve for us is somewhere around 350 to 500 million of equity. And in order to raise that money, we are speaking to a number of different companies right now, both Brazilian and international, about coming in and acquiring a ownership percentage at the asset level here in Brazil. So once all that is done, we will then be able to make what's called a final investment decision. And from there, it'll take a little over 4.5 years to complete the construction of the project. So we already have started what's called early works, where we've removed a lot of the secondary vegetation at site. We're starting to level out the ground, and that work is largely completed. And now we're doing what's called front-end engineering design, which is really the next stage as part of the construction. Vamos ficar todos brasileiros numa torcida só, trabalhando para que isso se realize o mais rápido possível, porque o Brasil precisa muito mais dessa mina do que a mina precisa do Brasil, para que nós possamos ser independentes. Vamos fazer todo esforço para que a mina de Autazes se realize. Caminhando para o fim, uma pergunta para a Galvani e para a Mosaic, para os dois juntos, fazendo uma conta muito simples, mas maravilhosa. As terras do Brasil, 77% é ocupada por uma agricultura de base, que é a agricultura familiar, que tem todo o seu valor, que tem toda a sua utilidade, mas nós temos agricultura de ponta. O próprio nome já diz que usa altíssima tecnologia, alta fertilidade, até uma certa falta de democratização no campo, porque nós não temos uma assistência técnica adequada e até falta de recursos para também financiar todos 100% da safra, apesar do Pronaf, apesar de todo o esforço. Então, nós temos 77% das terras consideradas agricultura de base e 33% agricultura de ponta, que usa tudo de bom que a tecnologia pode dar. Então, nós temos uma conta que eu fiz assim, eu mesma procurei fazer essa conta. Na verdade, nós usamos em torno de 40% a 50% nessa agricultura de base de fertilização. Se a gente for localizar fosfato, a gente não usa mais do que 20% a 30%. Esses produtores usam apenas de 20% a 30%. Não é porque eles são bobos, não é porque eles não são inteligentes, é porque eles não conseguem usar mais do que isso.
Então, imagine vocês que eles, se fosse um plantio de soja, eles não conseguem colher mais do que 30 sacos de soja por hectare com uma fertilidade dessa. Enquanto que a agricultura de ponta consegue colher aí de 60, tem uns que conseguem até 100 com a fertilidade adequada. Imaginando isso, quanto poderiam eles aumentar de produtividade, se usassem esses recursos tecnológicos à sua disposição? Então, a safra brasileira, no mínimo, poderia ser aumentada, no mínimo, em 10% a sua safra. Então, eu gostaria que vocês aproveitassem esses minutos finais para dizer o que isso representaria no negócio de vocês. E uma sugestão final, não é uma promessa, é uma informação e que eu faço questão de ajudar a intermediar, se necessário for. O BNDES abriu uma possibilidade de equity. Dívida está caro? Tá cara, mas tem equity. Mesmo dívida, ainda tem o fundo do clima, mas tem equity. Tem um limite, se não me engano, de 20% ou 500 milhões de reais. Não seria o caso da Galvani? Mosaic eu não sei se pode, porque não pode financiar a empresa internacional. Mas se for subsidiária nacional, pode. Eu vou repetir, não estou prometendo nada que nem funcionária do banco sou, mas eu sou uma divulgadora das políticas públicas do meu país, inclusive Banco do Brasil, Caixa Econômica, Banco da Amazônia, Banco do Nordeste. Não seria o caso, não precisa me responder, mas para reflexão e para que vocês possam procurar uma alternativa. Eu estou querendo que vocês aumentem a produção, tá? Eu quero que o Brasil produza 100% e seja exportador de fosfato. Eu quero exportar, eu quero ganhar dinheiro. Eu quero que o meu país ganhe dinheiro, eu quero que vocês fiquem milionários. Então, essa é para uma reflexão. Se vocês já sabiam dessa oportunidade de equity, porque quando deu aquele problema com a JBS lá atrás, aliás, eu registro que o BNDES nunca ganhou tanto dinheiro na vida do que com a operação da JBS, tá? Foram muitos bilhões de reais, mais de 20 bilhões de lucro. Abriram novamente o equity. Então, existe hoje uma grande linha de crédito para equity, além de dívida, fica registrado. E aí a minha contabilidade aqui da agricultura de base e a agricultura de ponta. Por favor, Mosaic, Marcelo. Obrigado. Há muitas coisas aí nessa pergunta e nessa reflexão, senadora. O que eu até gostaria de destacar do que o Matt trouxe, e essa questão aí do dinheiro caro, tem uma proposta que o setor vinha discutindo, que são as debêntures incentivadas, né? Que o setor encampou e que seria uma alternativa, né? Entendendo aí o que já foi feito para o setor de infraestrutura, tudo, o setor de fertilizantes, por ele ser também estratégico para o país, e a gente ter aí esse risco, né, que agora se traduz também num risco geopolítico, ele poderia ser beneficiário. Então essa daí é uma alternativa. E indo para a resposta aqui à sua questão, né? Hoje, uma coisa que ninguém enxerga, apesar da agricultura do Brasil ser muito pujante, ter conquistado, né, muita coisa, é que existe uma crise de produtividade na produção de alimentos no mundo, né? Então, os anos 2000 tiveram um aumento de produtividade muito superior aos anos 2010 e agora os anos 2020. Então, se nós formos considerar a demanda por alimentos futuramente, né, com grandes economias aí como China, Índia, né, entrando no mercado de proteína e tudo, a gente tem uma crise de produtividade que é necessário aí trazer, né, os patamares de produtividade da agricultura para um outro nível. E o Brasil, então, ele vai precisar sim produzir muito mais, né? E esse agricultor hoje que ainda não tem acesso a essas tecnologias, é essencial que ele tenha no futuro, né? Hoje, o último censo, acho que do IBGE, o censo rural, né, fala em 50%, né, que não tem acesso a fertilizante, né? Até mais, né? E a gente sabe que o fertilizante, já indo para sua conta, é entre 40% e 60% da produtividade. Então, esse que é o montante que poderia, que tem de potencial de aumentar
aí na produção quando você faz um tratamento correto aí da nutrição da planta, né? E um outro ponto que eu gostaria de destacar, e aí a gente entra já nas soluções, que são as nossas jabuticabas, né? E que são muito próprias da indústria de fertilizantes aqui do Brasil, que eu gostaria de destacar, né? Primeiro, a gente enxerga hoje a nossa indústria como uma indústria multimineral, porque além da produção aí dos fosfatados e outros nutrientes, os coprodutos da mineração, eles contribuem também para manter o negócio viável e aumentar o fornecimento de produtos, tanto para a agricultura quanto para a indústria. Hoje a Mosaic entrega 10 milhões de toneladas de fertilizantes no Brasil, mas ela produz 10 milhões de toneladas no Brasil de coprodutos, dentre eles 5 milhões de toneladas de gesso agrícola, que é uma importante etapa, né, a gessagem, antes de você utilizar o próprio fertilizante para aumentar o potencial aí de nutrição da planta. Então, é muito importante que a gente enxergue essas outras possibilidades que existem dentro da indústria de fertilizantes. E um segundo ponto que eu acho que a gente precisa explorar, e até no sentido, né, de olhar para as potencialidades de exportação, são os biológicos, né? Os biológicos, exatamente. Os biológicos, né, eles estão vindo aí para ser a fronteira, né, das tecnologias de nutrição da planta, mas também de nutrição do solo. O Brasil tem um legado de fósforo imenso no solo, que está imobilizado, a gente precisa... Solubilidade, né? Solubilidade. Exato, exato. Ele precisa enfim, as plantas precisam aí de uma ajuda, né, para absorver esse nutriente que está ali imobilizado e, no caso, as bactérias estão vindo aí para fazer essa contribuição, né, esse trabalho. E a gente hoje já tem tecnologia, né, a Mosaic comprou há 2 anos uma empresa de biológicos nos Estados Unidos, abriu a divisão Mosaic Bioscience no Brasil, a gente já está oferecendo produtos biológicos para o mercado brasileiro e em busca de oferecer aí produtos combinados, né, fertilizantes mais biológicos que vão trazer aí essa facilitação para melhor eficiência, né, no uso do fertilizantes. Então a bactéria contribuindo para aumentar a eficiência do próprio fertilizantes. E isso vai ajudar a chegar nessa conta, tá? A demanda que se espera, calculada aí pelos últimos estudos do Ministério da Agricultura, né, pensando no que nós precisamos para chegar aí no combate à degradação do solo nos próximos anos, né, 80 milhões de toneladas. Né? Se a gente for pensar 2050, vai ser um mercado de 80 milhões de toneladas, a gente vai precisar de 80 milhões de toneladas para reduzir a degradação do solo brasileiro, é uma conta muito desafiante. Ok. Obrigado. Obrigada a você pela palavra. Muito obrigada. Senhor Rodolfo. Bom, eu queria só complementar esse assunto do biológico, dizendo que a Embrapa marcou um gol de placa com a inoculação das sementes de soja com o Rhizodium. Com nitrogenado. Isso, com nitrogenado. Mas nós temos que, apesar de ter sido um gol de placa, nós temos que lembrar que isso daí funciona para soja e para nitrogenado. Substitui o nitrogenado em soja e feijão, né? Está se tentando fazer também para outras culturas, tudo, mas ainda não se conseguiu. Então, falando agora sobre o assunto da agricultura familiar, né? Eu acho que a agricultura familiar não pode ser indiferente ao uso de tecnologia. E esse assunto é um assunto que eu acho que é de governo. Se o governo quer apoiar a agricultura familiar, ela tem que apoiar de alguma maneira, né? E deixar ela sem acesso às novas tecnologias é condená-la a vender, porque também tem uma moda, né, de vender orgânico mais caro, achando que vai ganhar muito dinheiro. Só que
A hora que substitui os fertilizantes minerais processados por fertilizantes, às vezes orgânicos, com poucos nutrientes, aí a lei do mínimo penaliza. Então tem que sempre lembrar da lei do mínimo. Se não tem nutriente e não tem no solo e você não repõe, a planta não come e limita o crescimento. A planta é o único bicho vivo no planeta que não precisa fazer regime de engorda. Ela só come o que ela precisa. Agora, se não tiver a comida para ela, ela não cresce. E uma outra coisa que eu queria lembrar, que o fósforo é o melhor veículo para se disseminar os micronutrientes. Por quê? Porque o fósforo ele tem uma acidez livre, tanto o super triplo como o super simples, que ajuda a solubilizar os micronutrientes. Isso é importante. Não adianta você pôr micronutriente junto com ureia, ainda não descobriram a maneira. Nem junto do potássio, também não descobriram. Agora, com o fósforo vai. O fósforo é o veículo para os microelementos. E sem microelementos, nós estamos lá na Bahia agora fazendo experimentos de níquel, com níquel, que é uma quantidade mínima. Se você colocar mais, ela é nociva. Tem que ser naquela quantidade mínima e ela potencializa, inclusive, a absorção de nitrogênio pelo rizóbio. Ela potencializa. Então, o futuro da agricultura do Brasil é tecnologia. Tem que se pensar sempre em tecnologia. E com essa dificuldade de crédito barato, que você mesmo citou aí, nós temos procurado o FINEP e conseguimos acessar algumas linhas do FINEP. Eu acho que até num encontro do IBRAM, que eu participei lá em Brasília, conversando com o pessoal, a Galvani tinha sido a única mineradora de fosfato que conseguiu acessar essa fonte barata de dinheiro que é o FINEP, porque tem que ter um componente tecnológico muito grande muito para alto. acessar. E o BNDES também, nós temos procurado já o BNDES para equity, conforme você. Então, a nossa preocupação não é só produzir fertilizante, é ajudar o IBAMA a se movimentar para... Eu acho assim muito louvável a nossa ministra pensar no clima do planeta, mas ela também precisa olhar dentro de casa. Ela tem que aparelhar melhor o IBAMA e pôr o pessoal para trabalhar lá, porque senão o negócio não funciona. As questões ambientais precisam existir para cuidar do planeta, mas não impedir que as coisas evoluam, que o desenvolvimento venha e que as pesquisas andem, né, e que tudo possa ser descoberto, né? Nós temos 13 minutos. Nós poderíamos fazer 2 perguntas. Alguém tem alguma pergunta a ser feita? 2 perguntas para alguém aqui do nosso grupo? Alguém quer perguntar alguma coisa? Se não, 1 minuto mesmo para cada um para encerrar. 1 minuto. William, vamos lá. Só destacar que a Petrobras... Estão me ouvindo bem? Ouvindo bem. A Petrobras então, tem uma boa parte dos seus investimentos na área de transição energética, boa parte dos seus investimentos também na área de fertilizantes, e destacando que a Petrobras vai sim voltar a produzir nitrogenado. A Petrobras é amiga do agro. A Petrobras está cada vez mais no seu portfólio, trazendo então um hardware com participação de soja, com participação de sebo, com participação então do fertilizante nacional produzindo aqui,
Petrobras como empresa brasileira que tem esse compromisso com o povo brasileiro e, claro, compromisso também com os seus acionistas, com rentabilidade, com viabilidade econômica e com uma atuação ambientalmente sustentável. O povo brasileiro pode contar com a Petrobras. Matt, 1 minuto, suas considerações finais. So, to me, it's absolutely amazing that Brazil imports 98% of its potash when the second biggest basin potentially in the world is sitting in its own backyard, being developed by Brazil Potash. And simply because we're in Brazil and everyone else is over 20,000 kilometers away, the cost savings are just astronomical, let alone mitigating geopolitical risk, particularly given that half the world's potash is in countries that are currently sanctioned or at war. This project will initially produce about 2.4 million tons. Brazil today consumes about 14 million tons. Brazil is the world's largest importer, 22% market share of a $30 billion a year market. But it's growing at 4 times the rate of the rest of the world. So having this potash domestically in Brazil, I think is going to be absolutely essential to ensure that your farmers have access to this essential nutrient. Ok, Matt, obrigada. Antônio Neto, por favor, o seu minuto final. Sim. Bom, apenas agradecer aí a moderação da senadora e a audiência de todos e de todas, essa oportunidade aqui que a gente tem no IBRAM de ter 2 painéis de fertilizantes esse ano, né, o que mostra como o setor se tornou relevante dentro da mineração, além do agronegócio. Fico muito feliz por isso. Acho que o Brasil tem uma perspectiva muito positiva da gente construir um caminho cada vez mais diferente das últimas décadas quando se fala da produção nacional de fertilizantes. A Mosaic ela tem um comprometimento muito forte com o agricultor brasileiro. A empresa tem investido nos últimos 7 anos cerca de R$1 bilhão anualmente, fortalecendo aí a capacidade produtiva da nossa indústria, mas também inovando e trazendo mais tecnologia, mais assistência técnica, né, e uma visão de futuro aí para o agricultor. O nosso objetivo é, de fato, universalizar essa tecnologia aqui. A gente fica muito feliz aí de fazer parte desse grupo, fazer parte desse painel. Uma honra que está com o senhor também, senhor Dr. Rodolfo. Dr. Galvani, seu minuto final. Pois não. Senadora, eu queria só... Me incomoda um pouco, às vezes, no Brasil, essa questão de, às vezes, uma euforia vira Então, dizer que o Brasil, a vocação do Brasil é a vocação rural, é a vocação agrícola, né? Ninguém pergunta qual é a vocação da Suíça. No Brasil cabem 212 suíças. E ninguém fala, a vocação da Suíça é fazer chocolate. A vocação da Suíça é fazer queijo. A vocação da Suíça são serviços de banco, serviços financeiros. Ou a vocação é a química fina, ou a mecânica de precisão. A Suíça produz até um grande avião monomotor chamado Pilatus. Pouca gente sabe isso. E o Brasil, então, tem que ser uma potência agrícola, mas tem que ser também uma potência no óleo e gás, uma potência na mineração, uma potência no turismo. Eu fui com a minha família lá na sua terra, rodei lá todo aquela área do Jalapão, mas maravilhoso, uma natureza maravilhosa, mas precisa de infraestrutura. Com esse juro nessa altura não se faz infraestrutura. Então nós precisamos de tanta coisa, nós precisamos ter a cabeça um pouco mais aberta para não querer colocar o Brasil num modelo só. A potencialidade do Brasil é muito grande. Nós temos que abrir a nossa cabeça para todas essas possibilidades. Inclusive, produzir fertilizante no Brasil, porque nós sabemos fazer. É isso aí, doutor Galvani.
As opções são grandes. O Brasil ganhou muito presente de Deus. Mineração, o agro, o turismo, óleo e gás, uma infinidade de coisas extraordinárias e que precisam se desenvolver. Quero agradecer a presença e a atenção de todos que nos acompanharam até aqui. Agradecer os nossos convidados que vieram gentilmente nos atender a debater um tema tão importante para o país, que vocês continuem tendo sucesso, que os empreendimentos de vocês cheguem ao máximo de faturamento, de sucesso, de tudo de bom que vocês podem trazer para o país. E o que precisarem do IBRAM, do Instituto Brasileiro da Mineração, nós estaremos totalmente à disposição. O ministro Raul Jungmann, nosso vice-presidente General Fernandes, comandante do Exército Brasileiro, como já foi, nós todos estamos aqui ao dispor de vocês. Convido a todos para uma foto aqui no centro, por favor.